Sejam bem-vindos ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: as doenças mentais estão no corpo físico ou estão no espírito? Agradeço a todos vocês que têm assistido os meus vídeos, agradeço a Deus pela oportunidade do trabalho. Quando a medicina humana não resolve a dor física, devemos entender que se trata de um problema espiritual? É uma questão que se põe. A resposta é que o problema é sempre espiritual, para tudo que é problema. Não fosse assim, não nasceríamos todos em um mundo de provas e expiações, como é o planeta Terra. Mas sim, nasceríamos em lugares melhores, planetas mais evoluídos, porque são infinitos no universo. Todos nós temos uma carga de dívidas atrasadas, mais ou menos graves. E isso faz com que as doenças apareçam. Apareça o problema da somatória dos problemas, das doenças, e chega o momento do pagamento. E esse momento é sempre aquele em que nós temos condições de superá-los. A doença ela pode aparecer de um simples aviso para que a gente não se desvie do caminho correto, para aquele que já não traz mais débitos a sanar. Por exemplo, Raul Teixeira, Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, que são conterrâneos nossos. Um falecido já voltou para o plano espiritual, dois permanecem entre nós aqui como espíritos encarnados. Todos os três apresentaram graves doenças, mas não tinham dívidas para com a lei de Deus. Mas era um aviso, essas doenças que apareceram, para que não se desviassem do caminho correto. Portanto, toda doença ela é de fundo espiritual. Até mesmo aquelas doenças chamadas de contagiosas, que é uma prova coletiva. Isso não quer dizer que se deve deixar o doente à sua própria sorte, para que pague integralmente a sua conta. Para isso existe a caridade, a empatia, a união, o esforço, enfim, tudo aquilo que possamos fazer para o nosso próximo. Por isso é que nesse sentido são criadas as vacinas, o atendimento médico, socorrista, os tratamentos com instrumentação e remédios modernos, que melhoram a nossa qualidade de vida física. Quanto mais o homem evolui em termos de cada vez dever menos pelo seu passado, mais a medicina e os tratos com a saúde e bem-estar evoluem e se tornam acessíveis. Aquele que ficar para trás ou ainda necessitar avançar mais rapidamente, terá certamente na doença o seu algoz, ou usando aquilo que está mais de acordo com as leis de Deus. A doença se torna seu professor, vai ensinar a ele como deve se portar, vai fazer com que ele aprenda o porquê do aparecimento, do surgimento das doenças. O problema espiritual carregado para a reencarnação, ela pode vir dessa maneira, em forma de desvio mental grave ou mesmo leve. Tem gente que levemente é autista e nem percebe isso. E existem os gênios, existem aquelas pessoas gravemente doentes. Isso faz parte da população encarnada aqui no planeta Terra, por obrigação. Mas a doença mental, ela pode ser resultado de uma vida desregrada, saturada de vícios em droga, o sexo desvirtuado e muitos outros desatinos que a sociedade atual possui ainda, infelizmente. O efeito disso é um distúrbio mental. A pessoa fica, como se diz popularmente, doente da cabeça. No entanto, a causa ela é espiritual, porque
é o espírito que comanda os desatinos. É o espírito que comanda o corpo, não é o corpo que comanda o espírito. O corpo não tem por si só inteligência. O corpo se intelectualiza com a entrada nele do espírito. Portanto, é muito comum as pessoas culparem o seu corpo pelos problemas que tem. Mas na realidade o corpo é simplesmente uma máquina que, mal cuidada, vai dar problemas, mas bem cuidada não dará problemas. Nesses casos de vícios, a entrada na drogadição, o desvirtuamento sexual, o efeito disso é o distúrbio físico. Só que neste caso, a causa espiritual, ela não vem do passado. Ela está em razão direta daquilo que a gente faz agora, nesse momento. Todo tormento tem causa no espírito, seja ele do passado ou do presente. Até doenças contagiosas são efeitos advindos de um passado remoto, ou nem tanto assim. Por exemplo, a gripe espanhola, ocorrida há pouco mais de um século, 100 anos, foi um contágio que pegou grande parte do planeta Terra, não como agora o Covid, que também tem a mesma causa: distúrbios, desregramentos morais, que ocasionam então doenças contagiosas que atingem uma quantidade muito grande de pessoas. Mas atinge aquele que tem dívidas. Outro caso, por exemplo, só para que a gente conclua, né, a gripe espanhola de 1920, ela foi o resultado da loucura ocorrida na Primeira Grande Guerra Mundial, ocorrida entre os anos de 1914 e 1918. Havia acabado de terminar a guerra. Tivemos problemas gravíssimos, não só por causa das bombas, mas principalmente por causa do surgimento de doenças que acabaram sendo levadas para diversas partes do planeta Terra, ocasionando então doenças contagiosas. O tifo, que é uma doença contagiosa, ela matou mais corpos físicos durante a Primeira Guerra Mundial do que as próprias bombas ou as armas, porque era uma doença altamente contagiosa e que praticamente não tinha ainda remédio para tal. Voltando bem no passado, a grande peste ocorrida na Europa na Idade Média, por volta dos anos de 1300, foi o resultado de uma causa de guerras desmedidas e inconsequentes, colheita de plantios errados. A grande peste ocorrida na Europa, principalmente na Europa, ela devastou praticamente um terço da humanidade daquela época na Europa. Ocasionada pelo quê? Pelos desequilíbrios morais dos espíritos encarnados naquela região. Podemos afirmar que as doenças têm origem no espírito, seja ela uma doença mental, seja ela uma doença que aparece apenas no corpo físico. Muito embora a doença mental, ela está no corpo físico, claro. Mas tenhamos a certeza de que a doença não é castigo. A doença é o efeito. E nós somos a causa. Não é uma punição a doença, é um aviso de aprendizado. Espíritos como Emmanuel, por exemplo, dizem que a doença é a cura. Interessante essa frase de Emmanuel, porque quando a pessoa fica doente, significa que ela está se curando de um problema moral que fez. Está colhendo o resultado daquilo que plantou. Porque o plantio, né, ou seja,
A liberdade de ação nós temos, mas a colheita, ou seja, a consequência daquilo que estamos fazendo, plantando, falando, é obrigatória. Portanto, concluindo, devemos dizer então que as doenças mentais, muito comuns nos dias atuais, que aparecem no corpo físico, elas são doenças do espírito. É o espírito que está doente e a doença aparece no corpo físico. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso e tenhamos uma vida mais regrada, mais condizente com o aprendizado que nós já temos. Que a gente caminhe mais sob as leis divinas, de respeito ao próximo, de desenvolvimento do amor, de desenvolvimento de situações que faz com que a gente tenha empatia, que é o colocar-se no lugar do outro. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez, agradeço muito a sua atenção por estar assistindo o meu vídeo. Fique bem, fique em paz.